Muito boa noite, gente. Muito boa noite, agora sim, definitivo. Nessa noite de segunda-feira, 10 de agosto de 2020. É uma alegria receber vocês para mais uma live do projeto O Bom da Vida. Como eu sempre digo, o bom da vida pode acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar. E está acontecendo nessa noite, uma noite de segunda-feira em que a gente recebe aqui... Nossa, esse cara é incrível. Quando eu conheci a história dele, eu falei, gente, eu tenho que trazer para uma das lives do Bom da Vida. Eu quero agradecer as primeiras pessoas que estão entrando com a gente aqui, a Alice, a Beth Oliva, também a Dani, mais quem? Davidson Leal. Quanto tempo, Davidson Leal, rapaz! Nise Vilau, hoje nós temos gente de Brasília, a Denise, nós temos o Davidson de Belém do Pará, nós temos Beth Oliva do Rio de Janeiro. Bem, a Alice, eu estou na dúvida se a Alice é do Rio ou de São Paulo, estou na dúvida agora. Nós temos o Júlio César Melo, grande Júlio, falando direto de Petrópolis, Rio de Janeiro. Bem, enfim, a nossa audiência é diversificada. Hoje eu vou contar muito com a audiência de vocês para fazer as perguntas para o Thiago. O Thiago tem um conhecimento enorme de inovação. Bem, o meu convidado é Thiago Guimarães Peixoto, ele é mestre em inovação e propriedade intelectual, é pós-graduado em dinâmica de grupos, especialista em análise transacional, bacharel em ciência da computação pela UFRJ e atua há mais de 10 anos em projetos de P&D, de pesquisa e desenvolvimento e também inovação em grandes empresas. O Thiago já está aqui, eu vou aceitá-lo para a gente continuar fazendo essa apresentação do Thiago. Ele já está aqui comigo e aí já conversa com o Thiago ao vivo. Vamos ver se ele está aqui, está me ouvindo bem, está me vendo bem. Grande Thiago! Olá, Luciano, estou aí, estou online. Bem-vindo a mais uma live do projeto O Bom da Vida. Eu estava falando aqui antes de você entrar, o Bom da Vida pode acontecer a qualquer hora e em qualquer lugar. A verdade é que o Bom da Vida é um projeto que tem como finalidade dar vitrine a outros projetos, ou a histórias de vida, ou a assuntos que interessem de forma positiva a humanidade como um todo. E aí a gente estava falando, eu estava fazendo aqui a sua apresentação e falando, enfim... Da tua preparação para responder algumas questões que a gente tem na noite de hoje aqui. E eu até falei, pessoal, estou contando com vocês que estão entrando com a gente agora para fazer as perguntas para o Thiago. Claro que nós já temos perguntas prontas aqui, mas eu quero contar com as perguntas do pessoal que está nos assistindo. Obrigado, tá, Thiago, por ter aceitado e arrumado um espaço na sua agenda super concorrida aí. Boa noite, Luciano. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Agradeço também o tempo de cada um dos nossos ouvintes que estão aqui se dedicando nessa noite de hoje a enriquecer esse momento, enviando perguntas e contribuindo aí com a nossa discussão. Muito bom, Thiago. Bem, eu estava fazendo aqui uma breve apresentação sua, né? Falei aqui da sua formação, falei que você é especialista em análise transacional, graduado em dinâmica de grupos pelo SBDG, bacharel em ciência da computação pelo UFRJ, está já há mais de 10 anos no mercado em projetos de P&D, e inovação em grandes empresas, na TV Globo, conquistando prêmios, inclusive, né? E em várias outras instituições, como a Estácio. Na Estácio, você foi responsável pela criação do Game Center Estácio, a maior plataforma de games educacionais de uma universidade, inventou o Teleon. A gente vai falar de tudo isso e muito mais na noite de hoje. E, enfim, nosso assunto é desenvolvimento social, pautado pela inovação, Thiago. Muito importante a gente poder trazer um profissional atuante nessa área, que trabalha com inovação, porque, nossa, inovação é uma das palavras do momento. Todo mundo fala em inovação. Quando a pessoa não tem o que falar, parece que ela fala assim, olha, gente, num momento como esse é importante ter inovação. Então, ou não é? A pessoa sabe que é importante ter inovação no seu negócio, é importante ter inovação na educação, é importante, nesse momento, as indústrias estarem passando por processos de inovação. Só que a gente vai tratar da inovação, primeiro esclarecendo sobre inovação e trazendo essa discussão para vários pontos. E a gente começa pela educação, que para mim é o assunto mais importante. A inovação na educação, como eu falei ali rapidamente da Estácio, quando eu soube da tua história, eu falei, cara, a gente tem que trazer o Thiago para bater um papo. O assunto é sério, aí a gente já fica um pouco mais sério, mas porque é um assunto sério mesmo, mas um assunto que me traz muita alegria quando eu vejo as coisas pelas quais você passou e o que você já trouxe de benefício aí. Bem, olha só, você foi líder aí de um projeto de P&D na Estácio, né, que é uma instituição renomada, está entre as grandes, as maiores, né, a segunda maior universidade do Brasil. E lá segunda maior, agora é Edux, né? Agora Estácio é Edux. É Edux, não é isso? E a Edux eu acho que agora é a maior, fiquei sabendo
eles acabaram de fazer uma aquisição também no norte do país, ali em Rondônia, de Paraná, Porto Velho. Verdade, verdade. Ninguém Eles ainda são o segundo maior, tá? Quando são o segundo maior. Quando eu entrei na Estácio, a Estácio tinha e continua tendo, né, um grande desafio. Porque, diferente de uma USP, de uma Unicamp, ou até mesmo de uma FRJ, a Estácio ela tem um compromisso com o desenvolvimento do país, porque ela é responsável pela educação de um grande volume de estudantes e de alunos. Verdade. E um grande volume de estudantes que são egressos, muitas vezes, de um ensino fundamental ou um ensino médio de não tão boa qualidade. Então, estar responsável por um universo aí de mais de 500 mil de alunos é uma grande missão para uma instituição. Né? Sem dúvida. Por isso ela desenvolve um papel importante na sociedade. E eu tive a oportunidade de fazer parte do quadro, né, da Estácio, entre 2013 e 2016, quando eu fiquei responsável por uma frente de pesquisa e desenvolvimento, mas de uma maneira muito aplicada, muito prática do dia a dia, para tecnologias educacionais. Depois de 2016, eu continuei, de alguma forma, tendo relação, tendo vínculo, e tenho vínculo até hoje com a Estácio, mas como professor. Então, ainda continuo tendo um relacionamento lá com a Estácio, ministrando disciplinas na educação, na pós-graduação. Né? Agora, então, Luciano, diga. Na verdade, é assim, eu ia perguntar justamente por essa atuação lá. É bom saber que você ainda tem esse contato direto com a Estácio. Agora, nessa época em que você foi responsável pelas inovações que possibilitaram, inclusão, reduziram custo, permitiram que alunos tivessem estudo simplificado através de dispositivos móveis, né? O que hoje a gente está fazendo na obrigação por conta da quarentena, isso já estava sendo feito lá atrás. E você esteve presente nesse momento. O que foi ali o Game Center Estácio, né? Uma grande plataforma de games educacionais? O que representou naquele momento? Como é que surgiu esse projeto? Bom, a instituição ela foi pioneira no EAD, não em 2013, mas em 2006 ou 2008, se eu não me engano, com o Richard Uchoa implantando o EAD de maneira pioneira aqui no Brasil. Né? Ele já nem faz mais parte da Estácio há muito tempo. Mas aí, indo mais especificamente para a sua pergunta. Lá em 2013, nós tínhamos um desafio de aumentar o engajamento dos estudantes. Né? Porque muitas vezes esse aluno é um aluno que trabalha o dia inteiro e de noite estuda. E está sujeito a uma educação, um modelo educacional que remonta ao século XVIII, a 1700, 1800, não é nada inspirador nem motivador. Então, naquela ocasião, em 2013, a diretoria executiva falou, olha, temos que encontrar novas formas de engajar o estudante. E nessa ocasião, eu tive contato com um estudo do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, Universidade Americana, em que mencionava os ganhos, media, né, na verdade, os ganhos da gamificação, né, dos games para o aprendizado. Então, lá em 2013, nós começamos de uma maneira pioneira no ensino superior brasileiro a desenvolver jogos para educação. Na época, o primeiro jogo foi o Meus Direitos, era o nome do jogo, em que o aluno representava o papel de um advogado recém-formado, que recebia demandas no seu escritório e tinha que tomar decisões e avaliar se tinha embasamento jurídico, etc. Então, lá em 2016, a gente começou com esse único jogo, e aí, para fazer o desenvolvimento desse game, né, que rodava para Android, rodava em dispositivos da Apple, etc., nós contamos com o apoio de uma startup. É um modelo inusitado, porque em vez de contratarmos uma empresa conhecida e renomada, né, no ramo, nós resolvemos contratar uma startup que, na verdade, entregou muito mais rápido. Né? Então, o que é uma startup? Né? De uma maneira muito simplificada, no caso que está aqui em tela, é um conjunto de jovens assim, recém-formados e tal, que construíram uma empresa de tecnologia e que eles tinham a capacidade de entregar um produto muito mais rápido do que uma empresa cheia de processos, e cheia de documentações, e cheia de representantes comerciais, etc. Sim. E aí, em 4 meses, a gente lançou o nosso primeiro jogo. Né? E foi uma experiência interessante pela necessidade de unir vários perfis. Porque eu, particularmente, né, bota aí 7 anos atrás,
eu tinha muito menos experiência profissional, né? Então, naquela ocasião, eu tinha assim, um ledo engano de achar que só desenvolver o software já era o projeto. Já né? estava resolvido. E não era. Eu precisei envolver professor, eu precisei envolver aluno, eu precisei envolver o call center para saber tirar as dúvidas dos alunos. Né? Então, realmente foi uma experiência que conectou muitas pessoas. E daí, desse único jogo, deu muito certo. Nós tivemos depoimentos belíssimos de alunos que diziam que iam largar o curso e que quando descobriram que tinham os jogos, eles decidiram continuar e se sentiram motivados. Aí, a partir desses games, nós lançamos outros e aí, unindo todos esses jogadores, fizemos uma Olimpíada Nacional. Uma Olimpíada Nacional? Online. Online, então tinha aluno de Roraima, tinha aluno do Sul, tinha aluno do Nordeste, do Rio de Janeiro, e eles disputavam naquela plataforma online, e aí os semifinalistas a gente pagava a viagem, de avião, hospedagem, e os caras vinham disputar presencialmente. Que barato! A final, num espaço que a gente tinha ali no Porto Maravilha, que se chamava Espaçonave, né? Era o nosso núcleo de aceleração. Que barato. Alcançamos agora, aí mais de 100 mil alunos na casa. 100 mil alunos. Porque a gente está falando, né, como eu disse, agora nessa quarentena por conta da pandemia de novo coronavírus, é uma coisa comum as pessoas estarem estudando em casa. E veja só, hein? Até mesmo nos dias de hoje, a gente sabe que muita gente está tendo a sua dificuldade de se engajar nesse estudo à distância. Então, uma iniciativa como essa, naquela época, é realmente algo pioneiro. É realmente algo, né, que tem aí uma força engajadora muito grande para que as pessoas se mantivessem no curso. Agora, se fosse só isso, já estava sensacional. A gente já tinha assunto aqui para bater um bom papo, né? Porque, imagina, gamificação, a força da gamificação na educação. Eu sei que você tem uma especialização em análise transacional e a gente sabe o quão os jogos são importantes. Sejam positivos ou negativos, enfim, o assunto podia ser outro. Mas a gente está falando aqui de inovação aplicada a desenvolvimento social, vamos caminhando. Não fosse só isso, né, que já estava bom demais, teve a história do Telion também. Conta pra gente do Telion aí. Então, o Telion foi mal barato. A pronúncia dele é Telion, né? Telion ou Telion, né? Telion. Telion. Mas é o Telion. E quem deu esse nome foi um colaborador lá, o Andrei, né? O Telion, isso aí que deu o nome, surgiu de uma história inusitada. Porque como nós tínhamos aí mais de 5 mil salas de aula, e nós usávamos o tradicional e famigerado projetor. Projetor, rapaz. Nós tínhamos a necessidade enorme de troca de lâmpadas. E a lâmpada queima depois de um tempo, né? E a lâmpada ela custava praticamente o preço do projetor. Então, acredite ou não, em uma determinada unidade lá de São Paulo, nós tínhamos um cemitério com mais de 900 projetores. Quando a gente fala assim um número frio, 900 projetores. Mas imagina que um projetor velho, né, que tá com a lâmpada ruim, que custe aí uns R$1.200. Um novo custa R$2.000, né? Sim, então, a gente está falando de ter pelo menos R$1 milhão parado numa sala trancada. Que loucura. E não basta isso, né? Não basta esse drama logístico, que é a compra e a troca das lâmpadas. Nós temos também o problema do que a gente chama de greenfields. Greenfield é quando a gente vai construir uma nova unidade, né? Construir novas salas de aula. Então, você instalar uma sala de aula, meu amigo, você precisa comprar, na época, você precisava comprar um projetor, você precisava comprar uma torre do computador, o monitor, o teclado, o mouse, passar um cabo de energia e um cabo VGA de 15 metros até lá em cima, chumbar o projetor no teto, porque infelizmente alguns alunos acabavam levando por engano nas suas mochilas os projetores. Que loucura! Instalar lona de projeção, caixa de som, isso assim, mais o controle remoto para passar os slides. Era uma operação de guerra, instalar uma sala nova. Era uma operação de guerra. Então, novamente, né, chegar assim, será que não dá para fazer isso de uma maneira mais inovadora, para a gente reduzir custo e melhorar a qualidade para o professor e para o aluno?
Então, assim... A pergunta que tem a resposta de $1 milhão, né, cara? Exato. Melhorar e a gente começou a qualidade e reduzindo o custo. Então, na época, eu era muito mais especialista em tecnologia, né, do que hoje. E eu era assim, um rato de tecnologia na época. Eu sabia que dava para fazer de muitas formas. Então, eu e a equipe, nós começamos a fazer uma busca por fornecedores. Então, falamos vários fornecedores importantes. Pensa aí em marca de monitor, de televisão, nós falamos com todos os fornecedores. Só que os equipamentos que eles vendiam na ocasião, eles custavam pelo menos 5 vezes o preço de um projetor. 5 a 10 vezes o preço de um projetor convencional. Isso era inviável. Se você pensar em escala, era um investimento que não dava para pagar. Só que, por outro lado, eu sabia que a tecnologia por trás não tinha esse custo todo. Então, o que a Lindária, né, que era a minha diretora na ocasião, me provocou e a gente resolveu fazer. A gente comprou uma televisão normal, de 55 polegadas, uma TV de 55 polegadas. Eu encontrei no mercado um computador bem pequenininho, que eles chamavam, a Intel chamava de Nuke, né, um computador bem pequenininho, e comprei eu mesmo lá no equivalente ao AliExpress umas barras de infravermelho. Então a gente montou, eu abri a televisão, conectei aquele troço todo, e a gente montou a primeira interface conectada de apoio ao docente, que era o nome inicial do Telegram. Depois veio a se chamar Telegram. Tá. Quando nós fizemos isso, nós testamos, né, botamos nas unidades, os professores começaram a usar, estava dando certo, era meio tosco assim, mas estava dando certo. E aí nós resolvemos depositar um pedido de patente. E nessa época eu era aluno do mestrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né, no INPI. Então, um prato cheio, né? Era aluno de mestrado, aí comecei a escrever a patente. Aí quando eu comecei a escrever a patente, e fiz um pedido de publicação antecipada, né? Ou seja, eu deixei o mercado saber que nós estávamos desenvolvendo aquela tecnologia. Você sabe o que aconteceu, Luciano? Cara, conta pra gente o que aconteceu. Todos aqueles... de olho, né? Exatamente. Todos aqueles fornecedores que não deram bola pra gente no início, para não falar de outra forma, eles vieram nos procurar doidos. Falando, não, a gente quer fabricar, a gente quer vender, a gente quer não sei o quê, a tal ponto que o diretor de novas tecnologias para a educação da Samsung na Coreia do Sul veio ao Brasil para conhecer o nosso equipamento que estava instalado lá em São Paulo. Então foi daí que você foi para a Suwon? Foi daí que eu fui para a Suwon, para a Digital City, isso. Ele veio para conhecer em São Paulo e era muito simples, né? Porque a nossa premissa era que fosse fácil de usar. Não pudesse... Já pensou treinar 13 mil professores? Que loucura. De todas as idades, de todos os cursos? Impossível. Então era muito fácil de usar. Aí ele chegou, entrou numa sala, era de noite, né? Estava tendo uma inauguração da unidade. E aí ligamos para ele o equipamento, aí ele não falava português. Aí ele foi clicando... Abriu uma apresentação do PowerPoint, foi passando os slides, escreveu na tela, aí abriu o celular, a tela do computador apareceu da lousa, né, vamos dizer assim. Apareceu no celular dele, enviou o documento e ele falou em inglês lá pro restante da equipe, falou assim, é a primeira vez que eu vejo um equipamento de sala de aula funcionando. Cara. E aí eu recebi um convite da Samsung para ir ao centro de P&D deles para a gente fazer intercâmbio tecnológico. Com tecnologia brasileira. Com tecnologia brasileira. É claro que eles tinham muito mais tecnologia do que a Estácio. Sim, mas nós descobrimos a forma simples de fazer. Olha isso. A usabilidade, o contato com o professor, a simplicidade que eles não tinham. Eles faziam um negócio enorme, complexo, com softwares, etc. E aí, então, depois disso... que nós fizemos esse intercâmbio tecnológico, a Samsung foi escolhida para ser o fabricante sponsor, junto com a Intel, e com a Cisco e com a Microsoft. Nós assinamos termos de cooperação tecnológica com essas 4 empresas, e nós produzimos as primeiras 100 unidades. Então, as primeiras 100 unidades do Teleon foi em parceria com a Samsung. Com a Samsung, com a Cisco, com a Microsoft e com a Intel. Eu fui apresentar esse produto no Congresso de Inovação da Intel aqui do Brasil, né?
E aí, Luciano, nós desenvolvemos, e foi tão inovador que a FINEP resolveu financiar. Nós apresentamos o projeto para a FINEP, junto com outros projetos, inclusive o Game Center e a própria Espaço Nave. E a FINEP falou, não, eu tenho dinheiro aqui, vamos financiar, taxa baixa, junto com subvenção e tal, porque é desenvolvimento do país. E aí, no final das contas, por uma questão de mudança de alinhamento de acionistas e crise de 2016, nós já estávamos engatados para produzir mais 2.000 unidades, mas aí por conta de um descompasso, acabou que o projeto não foi adiante. Mas as unidades passaram a comprar televisões. Então, mesmo assim, impulsionou uma mudança na sala de aula. Uma mudança e gerou um negócio aí de um bom porte. Agora, de um bom porte. E além disso, Sandro, só para mencionar, porque isso é uma informação que tem validade, tem valor. A patente hoje ela se encontra disponível. Então essa tecnologia está acessível ao público. Então uma outra instituição de ensino, uma escola, ou um colégio, o que quer que seja, pode acessar esse documento de patente, que é público, e pode pegar a tecnologia que está ali descrita de maneira simplificada e desenvolver o seu próprio produto e economizar muito dinheiro, entendeu? Olha que maravilha. Bem, então, de qualquer forma, assim, a função da ferramenta aplicada à educação está aí para usar. Está aí disponível. Está disponível para o mundo usar. Para o mundo usar. Que incrível. Olha, Thiago, eu acho que isso daí me leva a uma pergunta, porque assim, muita gente fala assim, pô, mas tá vendo, o brasileiro é criativo, tem muitas essas histórias bem gerais, né, de assunto, o pessoal que tá batendo papo, e fala, pô, o brasileiro é criativo, é igual a história da inovação. Todo mundo fala, não, a inovação é importante, mas é importante ir a fundo nessa história, como você está trazendo aí alguns dados, algumas informações que vão colocando a gente no trilho para a gente chegar lá na questão do desenvolvimento através da inovação. Então assim, muita gente fala, poxa vida, o brasileiro é criativo. E eu vejo que é importante diferenciar o que é uma invenção e o que é uma inovação. Qual é a diferença de uma invenção? Quando ela se torna uma inovação? A inovação ela é a invenção que ganhou importância econômica, vamos dizer assim. Né? Tá, então, inventou alguma coisa e ela é vendável. Isso. Inventar é criar algo novo, é um ato de criar algo novo, né? E usando conteúdos de pesquisa, algo até não inexistente. Né? Mas você pode inventar alguma coisa que não é útil. Tá certo? Você pode criar inventei uma coisa e acabou não sendo útil. Tem vários vídeos na internet de um abridor de ovo, assim, umas coisas que são inúteis, mas é uma invenção. E ela pode ser até patenteável, tá? Se ela atender os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, que são os critérios para patenteabilidade. Mas só se torna inovação aquilo que ganha relevância econômica. Ou relevância econômica, porque gerou uma redução de custo, por exemplo. Então foi uma inovação incremental em um processo. E aí gerou redução de custo, relevância econômica, inovação. E a inovação também pode ser disruptiva. Teve muita relevância econômica e foi disruptiva, como, por exemplo, os produtos lá da SpaceX, o carro Tesla, etc. São inovações disruptivas. As inovações podem ser em produto, em processo, em modelo de negócio, em novos canais de divulgação, de marketing, de organização do trabalho. Tá? O manual de Oslo, ele descreve inovação de formas amplas. Existem muitas definições para inovação. A inovação não é um termo novo, ele vem sendo discutido desde lá de trás, década de 60 e até antes disso, pelos especialistas da área da economia. Mas o fato só é inovação com relevância econômica. Tem relevância econômica, é possível de se colocar isso em mercado, aí passa a ser uma inovação. E aí existe também a inovação social, né, Luciano? Justamente, é sobre isso que a gente começa agora a entrar nessa seara. Vê só, falando de inovação atrelada à sustentabilidade, Thiago, como é que você vê o interesse da indústria brasileira em produzir, né, em escala, né, invenções que preservem, que melhorem processos que preservem o meio ambiente? Como é que você vê? Você que está de dentro do processo, você é um profissional da área.
Eu não tenho tanta propriedade quanto a especialista Alice Peixoto, né, que no caso é minha esposa, e ela é mestra em inovação social. Ela é mestra em inovação social, né? Mas eu posso... você vai poder trazer alguma coisa, com certeza. Vou. Mas eu vou trazer algumas coisas. Porque é muito comum pensar uma dicotomia entre as duas coisas. Sim. É muito comum pensar que a sustentabilidade, a inovação sustentável, a inovação social, ela está desatrelada, ela está desassociada do benefício econômico, do bem-estar econômico. Uhum. Vamos dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, Furnas, quando desenvolve ou implanta, né, um novo parque de energia eólica, ela está aliando as duas coisas. Então, ela está trazendo para a matriz energética do país novos meios de gerar energia através de fontes renováveis, né? Limpas e renováveis, como energia eólica, e ao mesmo tempo é um processo que é um benefício econômico, que é a geração de energia, né? A partir de um parque eólico. Então, por exemplo, uma Coca-Cola, ela pode decidir desenvolver um projeto social baseado no reuso da água, ou numa educação para uma população, ou, por exemplo, num saneamento em comunidades que fiquem próximas a nascentes de rios, e ela preserva a sua matéria-prima, ela melhora a sua imagem com a sociedade, sim. E, por sua vez, ela ganha valor de marca. Então, essas coisas, elas tendem a andar juntas, né? Uhum. Eu faço parte de diversos comitês de avaliação de empreendimentos, inovações, etc. Como, por exemplo, no MIT, 100K, como no Hack Brasil, de Harvard, como no Shell Iniciativa Jovem e outros programas de aceleração. E é muito comum nós, avaliadores, sermos, de certa forma... Eu não diria rigorosos, mas sermos muito atentos àquelas propostas de projeto, ou de inovação, ou de startups, que visam o benefício social, mas que elas não param de pé no quesito econômico. Então tem que parar de pé. Porque se você tem uma iniciativa que traz benefício social, mas desatrelado ao lado econômico, ela vira um demandador de recurso. Justamente. E o recurso, passa a ser um ralo. Não um ralo, mas depende de recurso para se sustentar, né? Uhum. E esse recurso que vai ser usado para essa aplicação, ele poderia ser usado diretamente para gerar valor, por exemplo, distribuindo cesta básica. Ou, por exemplo, fazendo um projeto de saneamento. Então, nós avaliadores e membros de comissões julgadoras, etc., nós procuramos valorizar as iniciativas, os empreendimentos, as startups que geram o benefício social em par e passo com a sustentabilidade econômica do empreendimento. Né? Perfeito. Porque o que gera de resultado econômico ele é reinvestido para gerar impacto social. Isso gera um ciclo de autoalimentação. Um dínamo, né? Um dínamo, em vez de ser algo que consome recursos. Né? Como um bom exemplo disso, e aí eu fico super feliz de poder falar, porque a data de poder falar é hoje, e eu estava guardando esse segredo há muitos meses. Então, quando? O Rio de Janeiro vai ser praticamente exclusiva, só um veículo que divulgou isso há 8 horas, hein, Luciano? Vamos lá, Teve um veículo que divulgou essa notícia há 8 horas atrás. O Rio de Janeiro foi selecionado pelo MIT, pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, para sediar o primeiro ecossistema de inovação em energia e sustentabilidade do mundo. Tá? Cara... E nós conseguimos um time composto de representantes das empresas, né, de Furnas, da Petrobras, de academia, né, da Copetec, o FRJ, do meio empreendedor, do Hack in Rio, que é uma das maiores iniciativas empreendedoras aqui do Rio de Janeiro, do capital empreendedor ou capital de risco, da MSW Capital, e do governo, porque a metodologia do MIT pressupõe que estejam incluídos esses cinco representantes. Eles entendem que você consegue obter uma sinergia habilitadora a partir da união dos esforços das empresas, da iniciativa empreendedora, da universidade,
do capital de risco e do governo. Do governo. Então também temos aí representantes do governo, né? Um deputado federal está encabeçando aí junto com cada um desses atores, e nós aqui, Furnas e Petrobras, essa iniciativa que vai desenvolver esse polo de inovação aqui no Rio de Janeiro nos próximos 2 anos. Então é uma iniciativa que tem investimento, retorno social, retorno para a empresa, retorno para a educação, retorno para o investidor de risco e permite que o governo exerça o seu papel de apoio e desenvolvimento da sociedade, né? Sim, com certeza. Tiago, que boa notícia, tá vendo? Eu tô falando, o bom da vida pode acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar, você trazendo boas novas aí. Você falou, a gente está falando de energia, né? Agora há pouco você deu o exemplo da energia eólica, né? Da energia limpa, renovável. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre redes elétricas inteligentes, as smart grids. O que são essas redes, para quem já ouviu falar no assunto, mas não entende muito bem como funciona? O que são essas redes elétricas inteligentes, Tiago? Que bacana, um assunto super técnico. Eu fui coordenador de um capítulo de um livro recém-lançado sobre cidades inteligentes. Sim. E foi lançado lá pelo... será que eu vou esquecer? O André Guedes. André Guedes. Da UF. Não esqueci os nomes das pessoas. E aí eu tive o prazer, né, e a honra de coordenar 2 capítulos, um sobre educação e outro sobre redes elétricas inteligentes. E é um assunto super técnico. As redes elétricas inteligentes, elas têm uma relação direta com as cidades inteligentes. Porque o setor de energia ele está passando por um momento muito especial. E esse momento é chamado de transição energética. E essa transição energética ela é pautada por 3 Ds. Descarbonização, descentralização e digitalização. Então, nós estamos vivenciando no setor de energia o mesmo fenômeno que a área de tecnologia da informação viveu no boom, não da bolha, no boom das .com. Lá na década de 90, quando a internet de verdade explodiu, né? E cresceu exponencialmente aí no mundo todo. Então, por conta desses 3 Ds, esse setor está passando por essa transformação toda de adoção massiva de energias limpas, renováveis, e não tanto no Brasil, mas muito em outras partes do mundo, do uso de energia fotovoltaica. E a energia oriunda da geração fotovoltaica, ela tem o potencial de ser instalada com uma certa facilidade nas residências, nas casas. Né? E aí não só nas casas, mas também em condomínios de energia, que são iniciativas aí de empresas para construir suas próprias centrais. E aí é que vem as redes elétricas inteligentes. No momento em que, imagine, você, Luciano, tem na sua casa telhado em uma área de cobertura solar interessante, com uma produção interessante, e você instala os seus painéis, você vai ter energia com certeza durante os dias, né, especialmente nos dias claros, certo? Dias claros, sim. Mas aí o que você vai fazer à noite? Ou você acumula energia, e você pode acumular energia através de baterias, mas se você acumular energia através de baterias, já não é mais tão limpo assim. Porque a sua bateria ou vai usar chumbo, ou a sua bateria vai usar outros metais pesados, como níquel, lítio e entre outros. Então, você já deixou de ser tão limpinho assim. Então, o que você pode fazer é devolver o seu excedente de energia durante o dia. Sim. E consumir energia da rede durante a noite. Então, para você fazer esse movimento de devolver excedente de energia durante o dia para a rede elétrica, né, para a concessionária de energia, e consumir essa energia durante a noite, você precisa estar integrado numa rede elétrica inteligente. Que mediria o quanto eu passei para poder fazer para poder te gerar créditos. Perfeito. E você poder consumir créditos. Porque imagina, se tem muita gente entregando energia durante o dia, lei da oferta e da procura, né? Princípio base de economia. A energia vai ser mais barata durante o dia. Sim. E mais cara durante a noite. Então você vai gerar créditos mais baratos durante o dia e consumir energia de valor, de tarifa mais elevada durante a noite. Para essa transação poder acontecer, é necessária uma rede elétrica e medidores inteligentes.
E esse é o D da descentralização. Porque hoje, a maior parte das residências, ela só é uma consumidora de energia. Elas Nem não passa geram, nem passa pela sua cabeça. Como é que você vai devolver energia? E vem de longe, a rede é longa, né? Porque se vem, por exemplo, principalmente de hidrelétricas, ela vem de bem longe. Passa por toda uma cadeia de geração, transmissão, ligados ao Sistema Nacional Integrado. Essa cadeia de transmissão vende energia para as distribuidoras, e essas distribuidoras, por sua vez, entregam energia para os consumidores. Não é um ciclo fácil, assim, não é algo simples, tá certo? E aí, para você ter uma rede elétrica inteligente, existe uma série de investimentos que precisam ser feitos. Perfeito. Tiago. E aí, no fim das contas, olha que interessante, a energia gerada nas hidrelétricas, o reservatório se vira uma bateria. Entende? Se você tem as unidades consumidoras gerando energia solar e devolvendo para o grid, você, vamos dizer assim, de uma maneira bem rasa, tá? Você deixa a sua comporta fechada, claro que a gente está desconsiderando todas as necessidades hídricas, tá? É só para uma simplificação. Você mantém as suas comportas fechadas, deixa o seu reservatório lá cheinho de água, e à noite você abre as comportas e gera energia para a demanda que não pode ser suprida porque não tem sol. Tá certo? E aí isso leva, de certa forma, a famigerada expressão, né? De estocar vento. Estocar vento. Essa história de estocar vento? Agora, pensa o seguinte, se em vez da usina ser solar, se a usina é eólica, você está gerando energia eólica durante o dia, porque existem pequenas unidades produtoras de energia eólica, tá? Vamos dizer assim, os cataventos residenciais, tá bom? Assim, de uma maneira bem... Isso, as geradoras... Bem superficial. Então você está lá gerando energia do vento durante o dia e guardando a tua água no reservatório durante a noite. Então você está estocando energia a partir da geração eólica, né? Então, naquela época surgiu essa famigerada estoque de vento, né? Verdade. Gente, para você que entrou agora, muito boa noite. A gente está falando com o Tiago Guimarães, que é mestre em inovação e propriedade intelectual, é pós-graduado em dinâmica de grupos, é especialista em análise transacional pela UNAT Brasil, é bacharel em ciência da computação, está há mais de 10 anos atuando em projetos de P&D e inovação em grandes empresas. A gente está conversando aqui sobre inovação e trazendo a conversa para desenvolvimento social. Quero agradecer aqui, tem tanta gente entrando com a gente agora, Tiago. Quero deixar aqui um abraço. O pessoal que está entrando agora, Maria Lúcia falar de Belo Horizonte. A Kellen, é isso? Kellen Pessolo, é isso? Bem, a Kellen eu não sei de onde está falando, mas está com a gente. Mara Duarte, Érica Oliveira, Antônio Peixoto, Marilene Oliva, Alice Galês, Cris Ecossi, eu acho que é isso. Vamos lá. Yara Cunha, de São Paulo, um beijo, Yara. Quanto tempo que a gente não se encontra pessoalmente, você está sempre aqui com a gente nas nossas lives. Nise Vilauba, de Brasília, Isabeli Sali, Érica Saldanha, de Niterói. Bem, agora que a gente chegou a falar das redes de energia, né? das redes elétricas inteligentes, as smart grids, e você esclareceu para a gente. É incrível como é que a hora passada. Nós temos 19 minutos para encerrar a nossa live. É uma coisa que, assim, vamos marcar novas lives, Tiago. Mas o que acontece? Como a gente está falando aqui de energia limpa, e isso começa a ficar dentro do escopo do projeto Bom da Vida, que é baseado nos ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, trazer aquilo que de positivo, aquilo que realmente está acontecendo dentro dos objetivos, seja para a erradicação da pobreza, seja para salvar vida na terra, vida nas águas, qualquer um dos objetivos. Geração de energia limpa e acessível, olha que aí, é o ODS 7 lá de Furnas. Justamente. E temos, né, também, além desse, nós temos o ODS 9, né, que é construir infraestruturas resilientes, robustas, né, promover a industrialização inclusiva e sustentável para fomentar a inovação. Você acha que o Brasil está no caminho certo? Bem, os ODS são para 2030, faltam 10 anos. Você acha que a gente está no caminho certo de fomentar a inovação, promover uma industrialização mais inclusiva, mais sustentável, Tiago? A gente está ganhando velocidade, né? Nos últimos, vamos dizer assim, pelo menos nos últimos 10 anos, o que eu tenho acompanhado é que o Brasil vem ganhando velocidade, né? E eu conheci esse termo, né, dos ODS a partir de um hackathon, Luciano.
É mesmo? Eu estava na Campus Party, em São Paulo, em 2016, e aí participando como mentor. E aí as Nações Unidas, né, a agência aqui do Brasil, estava promovendo, através de um hackathon, a divulgação e o surgimento de novos projetos alinhados aos ODS, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E aí, mexendo um pouquinho na sua pergunta, uma das maneiras de se promover a inovação é através da capacitação de pessoas, a disseminação dessa mentalidade empreendedora, né? E isso pode ser feito dentro e fora das empresas, né? E lá dentro de Furnas, especificamente, eu tive o prazer, né, a satisfação de aplicar aqueles conhecimentos que você falou agora há pouco, da dinâmica de grupos, da análise transacional, para disseminar a mentalidade inovadora nos colaboradores. Porque você pensa, né? Furnas é uma empresa pública de economia mista, assim como Petrobras e outras aí do ramo, né? Essas empresas, elas são responsáveis por movimentar uma parte significativa da economia brasileira. Então, imagine que a mentalidade, a maneira de pensar desses colaboradores, elas são responsáveis por movimentar uma fração significativa da economia desse país. Com certeza, com certeza. E então, lá dentro, uma das formas de se promover a realização desses ODS, inclusive a educação é um ODS, e a educação corporativa faz parte de todo o contexto de educação, é através da formação de multiplicadores e de facilitadores com perfil inovador. Luciano, dá só um instantinho aqui que o Coelho precisa passar aqui pelo... Não tem problema, estamos numa live. Não, viu? Essa live do Caetano, de 7.8 do Caetano, tudo aconteceu, cara. Isso é tranquilo, estamos em fase de lives e não tem problema algum. Mas, ó, e um momento diferente. E foi bom você fez essa pausa aí. Isso que você está falando é fundamental, Thiago. Você é mentor, você é tutor, né? Trabalha com educação corporativa, assim como o Rancharan, né? Ele fala muito dessa coisa, da importância da comunicação dentro da empresa, porque a comunicação dentro da empresa é que traz aquilo que a gente chama de cultura organizacional. Então, se a gente quer criar uma cultura que valoriza essa questão de inovação aplicada, seja a sustentabilidade ou a qualquer outro traço de vamos chamar assim, de um mundo melhor, isso pode nascer nas escolas, como você já falou, de inovação na educação, isso pode nascer dentro das organizações. Fala um pouco mais sobre isso, isso aí é um assunto interessante também. Exatamente. Então vamos lá. Vou introduzir essa resposta com uma pergunta que o Estado de São Paulo fez para nós há poucas horas atrás, perguntando assim, olha, como é que a empresa relaciona o investimento em inovação? Vocês não precisam de fazer muito investimento e Furnas está podendo fazer esses investimentos para inovação? Porque é muito comum relacionar inovação com capital, com ter investimento de capital. Isso não necessariamente. Então, como eu ia mencionando, desde 2016, nós desenvolvemos em Furnas 5 ciclos do que era o nosso programa de inovação e hoje se chama Inova Furnas. Nesses 5 ciclos, não foi necessário fazer nenhum investimento. Nós soubemos usar de uma maneira mais inteligente os recursos dos nossos colaboradores, né? E aí pautado pela psicologia da inovação, através dos conhecimentos de dinâmicas de grupos, de análise transacional, despertando a consciência da importância do colaborador nos resultados da empresa. E nós capacitamos aí mais de 100 colaboradores e foram gerados, nesse processo, 32 projetos. Olha Esses isso. 32 projetos variam, assim, inúmeras naturezas. Do jurídico, na saúde, na área financeira, na área de tecnologia da informação, redução de impressões, trabalho de casa, né, do home office, etc., que permitiram a economia para a empresa, um benefício estimado de aproximadamente 5 milhões. Olha sem isso. investimento.
Sem investimento direto, sem botar dinheiro. Sem botar dinheiro, sem contratar consultoria, nem pagar palestrante, nem nada disso. E você vê que assim, essa conta, na verdade, você consegue fazer dentro da empresa, você está contando aí os benefícios, né, em loco, ali na empresa. Agora, eles são replicadores também. Com certeza, aquilo que está feito ali, eles levam para a vida. E aí, é um benefício que assim, não tem como contar, mas a gente sabe que existe. Quem trabalha com treinamento sabe que você treina aquela família ali toda fica permeada por aquela conversa. Opa, né? Começam a cair fichas, né? São os insights. Isso. E você mencionou muito bem, o desenvolvimento do indivíduo. Eu recebi depoimentos belíssimos de colaboradores que participaram, e aí quero deixar um abraço para a Kelly, né? Depoimentos belíssimos de como aquele conteúdo, aquela vivência foi impactante na vida pessoal. Porque você conhece, Luciano, a análise transacional, e não é o tema aqui da nossa call, depois a gente pode até fazer uma só de psicologia da inovação, por exemplo. Verdade, hein? Psicologia da inovação, ótimo tema. Mas os estímulos meus, né, no papel de facilitador, eles permitiam que os participantes caminhassem por aquele quadro da desqualificação, reduzindo e fazendo com que eles potencializassem os seus processos internos, trazendo maior pertencimento para eles e uma capacidade de definir e controlar o rumo das suas próprias vidas, não só dentro da empresa. A gente é desmistificando, desmanchando várias crenças limitantes, várias desqualificações de estímulo, desqualificação do problema, desqualificação de opções, de lidar com as opções de fazer diferente. Isso ajuda, ao mesmo tempo, a empresa e o próprio indivíduo. Então, é uma missão social. Faz com que a empresa cumpra também uma missão social, né, com o indivíduo. E não só em Furnas, né? Lá na Vale, eu tive também a graça de poder conduzir 12 desses ciclos. Lá era um formato de bootcamp. E nesses 12 ciclos foram mais de 60 projetos. Nossa! A Vale é uma empresa muito grande, né? Muito mais de 100 mil colaboradores, né? Então, usando aí olha que legal, fazendo com que a análise transacional, quem diria, né? Fazendo que a análise transacional contribua com o desenvolvimento econômico, porque faz parte do papel contribuir com o desenvolvimento do próprio indivíduo. Que coisa... Não, esse alinhamento do indivíduo, o pertencimento ao grupo, né? Quem conhece, a gente realmente tem que trazer aqui para o público das lives, até porque, além desse público que está nos assistindo agora, essas lives, é incrível como que elas depois se replicam. Eu vou acompanhando os números e como elas são assistidas depois, porque esse horário das 8 da noite acabou sendo um horário muito concorrido de lives, né? A gente começou e sempre fez nesse horário, e cada vez tem mais lives nesse horário. Então muita gente assiste depois e manda o link. E esse assunto de trabalhar com foco na qualidade de vida, de entendimento, de autoconhecimento dos colaboradores é algo fantástico. Porque é uma mudança de postura de vida muito grande. Só quem passa por uma situação de percepção, de abrir os olhos, vamos chamar assim, sabe do que a gente está falando aqui. Então, assim, pessoal, a gente vai falar mais desse assunto de desenvolvimento pessoal nos ambientes de trabalho, comunicação no ambiente de trabalho, comunicação comunicação interpessoal também. Né? A gente está falando disso, né, Tiago? E como que a gente traz qualidade de vida para as pessoas e como que essa qualidade de vida reflete no trabalho das pessoas, no ambiente de trabalho e quando estão em casa também. Exatamente. E esse bom da vida, né? Márcio Fernandes, que é um executivo admirável, ele fala no seu livro, né? Felicidade dá lucro. Né? Sim, verdade. E isso tem tudo a ver. É uma forma de fazer dentro da empresa super conectada com o bom da vida para o colaborador e o bom da vida para a empresa, né? E o bom da vida para a empresa. Que tem uma finalidade. De interesses, vamos dizer assim. Exatamente. Mas um alinhamento positivo de interesses. Porque o ato de empreender, né, a empresa ela tem um objetivo econômico, né? Porque qualquer empresa, a empresa foi criada
com qualquer empresa, né, naturalmente, foi criada com o objetivo de dar retorno financeiro para aquele indivíduo, aquele ente que aplicou recursos. Né? Então, existe essa importância, mas é esse que é o ponto. Essas duas coisas elas têm que estar entremeadas. E me dá muita alegria de dizer que a administração atual de Furnas tem essa visão, né? De que o foco no colaborador, no bem-estar do colaborador, no desenvolvimento do colaborador, vai permitir, e é o que se vem apurando, né, em números nos últimos anos, a elevação de resultado. E esse resultado, se não for investido, ele vai dar retorno financeiro para o investidor, que é a União. Né? Então, Furnas é uma empresa que vem aí nos últimos anos dando lucros, no último ano principalmente, dando lucro bilionário para a União, né? Ou seja, para a gente, né? Para nós. Sim, o retorno é pensando nível país. Agora, para a gente encerrar, a gente está finalizando, Thiago, infelizmente. E esse assunto aqui, olha, esse aqui renderia mais umas 2 lives, hein? Mas vamos lá, olha, eu tenho aqui uma colocação que entre os documentos da Carta da Agenda 2030, que é o documento da ONU para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem um trecho que diz assim: o desenvolvimento tecnológico está baseado na disseminação de soluções para problemas voltados a demandas de alimentação, educação, energia, habitação, renda, recursos hídricos, saúde, meio ambiente, dentre outras áreas. No papel, isso está fundamentado de forma tal que pode ser para nós, sim, um norte, né? um caminho. A gente sabe que até 2030, a busca é trazer com o desenvolvimento tecnológico uma série de soluções para todas essas questões. Lá no meio da nossa live, eu perguntei para você, qual é a diferença de uma invenção para uma inovação? E você falou, olha, a inovação ela tem que ter um retorno econômico, ela tem que ser vendável, vamos dizer assim, aí nas minhas palavras. Sim. Nós temos o Brasil, nesse momento de pandemia, né? O mundo todo comprometido com Covid-19. Nós temos um agro forte, né? Buscando aí, de certa forma, salva a economia nesse momento. E temos também essas inovações. A gente não chegou a falar aqui dos unicórnios, das empresas de mais de 1 bilhão, enfim, tudo isso que é um outro assunto que também super interessa. O que você nós temos aí vários unicórnios, né, Luciano? Né? Ano passado a gente ficou, acho que, 5º no mundo em geração de novos unicórnios, mas enfim. Só para o pessoal entender, o unicórnio são as empresas, o pessoal entender. Fala o que é um unicórnio, o pessoal, cara, que unicórnio é esse? O unicórnio tem várias acepções, né? Unicórnio no contexto de startup e contexto econômico se refere às empresas e startups que alcançaram uma valuation, né? Ou seja, um valor de mercado superior a $1 bilhão. De dólares, isso. Nós temos algumas. Temos algumas. E agora está começando a se falar em tricórnio. Tricórnio? Ainda não existe, mas estão dizendo que o primeiro tricórnio será o da educação. O tricórnio se refere a uma startup cujo valuation será de $1 trilhão. Nossa. Ainda não existe, mas se diz que o primeiro será da educação. Bem, é o caminho, né? Então, assim, atrelando as duas coisas aí, interesses econômicos e desenvolvimento, a educação. Exatamente. Eu acho que tem tudo para ser aí um desses eixos aí de desenvolvimento. Pô, Thiago, mas aí complementando aí sobre os ODS, complementando sobre os ODS e tecnologia, vale a gente falar do ODS 16, né? Que foi uma coisa que a gente quase não tocou aqui, que fala sobre paz, justiça e instituições sólidas. E instituições sólidas, é verdade. E aí, vale destacar uma startup que eu estou desenvolvendo, que se chama Justify Brasil, que permite que aquelas pessoas que tiveram problemas com empresas e que não buscam seus direitos, consigam obter esses direitos com advogados, usando tecnologia. A pessoa que normalmente ficaria distante da justiça, ou que acha complexo. Então, as startups, a tecnologia, elas estão, vamos dizer assim, transversais a todos os 17 ODS. Se você procurar cada um, você vai encontrar várias startups. Maravilha.
Olha, startup, eu falei, empresas 4.0, tudo isso eram assuntos que eu queria estar trazendo para a gente conversar aqui nesse papo e aproveitar, Thiago, a tua experiência de mercado. Mas, enfim, 1 hora é pouco para tanta coisa boa para a gente falar. Esse é que é o bom da vida, cara. É quando sobra assunto bom, é quando sobra assunto positivo. De qualquer forma, assim, vamos nos falar de novo mais adiante. Arrume um outro espaço nessa tua agenda apertada aí, que a gente vai conversar. Você deu aí algumas boas ideias para a gente trazer aí assuntos de relevância para a nossa audiência aqui. Gente, estamos chegando ao final aqui. Quero agradecer mais uma vez, Thiago. Obrigado aí por trazer esses... Isso porque você não falou do teu tempo na Globo, na TV Globo, enfim, das soluções que você propôs lá e que também na área de entretenimento, né? No entretenimento, pô, que é super importante. Televisão é assim, televisão é um companheiro de décadas do brasileiro e a Globo tem aí um papel fundamental nesse meio. E a gente acabou, não tem como falar tudo, a gente, enfim, vamos falando o que foi possível. Mas quero agradecer a tua presença aqui, muito obrigado, muito agradecido. Sou eu que agradeço. E vou deixo aí esse minutinho para você fazer seus agradecimentos aí, a gente partir para uma próxima. Não, eu quero agradecer você, Sam, pelo convite, a nossa audiência, e são inúmeros agradecimentos, né? Toda a trajetória, todos os colaboradores que participaram dos ciclos de inovação. A pirâmide de aprendizado diz que quem mais aprende é a pessoa que ensina, né? É verdade. Aprende mais aquele que ensina. Então eu pude aprender com muitos colaboradores. Todos os colaboradores passaram por esse ciclo de inovação. A diretoria executiva de Furnas que está apoiando, né? Especialmente na figura do Pedro Brito, a disseminação da inovação. Os meus parceiros do MIT RIP, o Alex, o Vicente da Petrobras, a Lindália, que foi minha grande mentora, a todos que participaram da minha educação, meus pais e todos os meus amigos. O meu amigo aqui, Michel, que cedeu espaço aqui para eu fazer essa live com você agora com uma certa tranquilidade. E agradecer até o meu filhinho, meu Benjamin, lá de 3 anos. Que nesse momento ele não está desfrutando da presença do pai, e ele, dentro da sua capacidade de compreensão, está entendendo que eu estou aqui disseminando conhecimento. Poxa, que maravilha, Thiago. Bela história e... Nossa. Agradecer também a minha esposa, que certamente está aqui ouvindo a live e segurando lá as pontas já com o Benjamin. Verdade. Quero agradecer aqui. Agora a gente tem que encerrar, senão cai a live e não fica salva. Dr. José Silveira Passos, do Instituto Faros, que fez a indicação aí e que fez a gente entrar em contato aqui. Me passou seu contato, Thiago. Obrigado. Gente, até a próxima. Até a próxima segunda-feira. Semana que vem tem mais às 8 da noite, segunda. Um abraço, Thiago. Um abraço. Tchau, tchau.